Bom dia aos presentes, a quem nos está acompanhando pela internet. É uma alegria estar aqui de volta nessa casa abençoada, rever pessoas, amigas tão queridas, para falarmos de um tema muito frequente na nossa vida, que é a culpa, que é uma das formas silenciosas de aprisionamento das nossas emoções. Ela não tem grades, mas nos limita. Ela não tem algemas, mas nos prende. Ela não tem paredes, mas nos isola. Ela pode ter inúmeras causas. Algumas que nós sequer sabemos de onde ela vem. Como, por exemplo, trazermos uma culpa de uma outra existência. Quando nós reencarnamos, está lá na questão 392 do Livro dos Espíritos, que Deus nos concede a dádiva de esquecermos do nosso passado espiritual, para que nós possamos ter condições de nos reabilitarmos diante dos nossos erros que podemos ter cometido. É como um véu que é colocado no nosso passado espiritual. Só que ele está registrado no nosso perispírito. E dependendo do que nós estamos vivenciando na existência atual, ele se manifesta e vem um sentimento de culpa que nós conscientemente não sabemos de onde vem, porque ele está no nosso inconsciente espiritual. Além disso, podemos trazer culpa do nosso inconsciente nessa existência, no nosso inconsciente corporal, de algo que aconteceu na nossa infância e que fica ali escondido. Algumas coisas que acontecem na nossa infância, a gente fica triste, sente culpa e fica lá. Mas algumas outras coisas seguem conosco na vida adulta. Como fazer para separar e saber se trazemos ou não culpa da nossa infância? Há pouco tempo, minha irmã mais velha recordou que quando eu tinha aproximadamente uns 4 anos, a nossa vida estava um caos. Minha mãe teve que vir do Rio de Janeiro com 3 crianças. Meu pai tinha adoecido emocionalmente por causa da morte da mãe. Naquela época não se tratava depressão. E nós estávamos vivendo de favor na casa dos meus avós maternos. E a minha avó era uma mulher que gostava muito de limpeza. Alguém aqui gosta de limpeza? Mas eu tenho certeza que ninguém deixou no tapete da sala o plástico de proteção do tapete para que ninguém pisasse diretamente nele. Alguém já fez isso aqui? Pois minha avó deixou. Imagina o que era para ela ter 3 crianças correndo na casa dela o dia inteiro. A minha avó era muito austera e estava muito contrariada pela situação que ela estava vivenciando. Só que minha mãe não tinha o que fazer. E nós estávamos ali. E ela criava galinhas.
E eu adorava ver os pintinhos. Até o dia que eu fui abaixar para ver o pintinho e não vi que tinha um embaixo de mim. E eu sentei no pintinho, gente. E matei o pobre coitado do pintinho. Nesse instante, a minha irmã mais velha foi falando e as cenas foram vindo na minha mente. Porque eu já não lembrava mais. Ela, como tinha 5 anos a mais, era mais fácil para ela lembrar. E aí eu recordei de quê? Da cara brava da minha avó. Porque eu tinha matado o coitado. A minha mãe ficou brava com a minha irmã, porque ela era mais velha e tinha que cuidar de mim. E eu caí numa culpa, numa tristeza muito grande, que eu cheguei a adoecer na época. Mas o que aconteceu? Quando a minha irmã falou comigo, eu lembrei, mas eu não senti dor. Quando eu me recordei desse fato da minha infância. Embora eu tenha sofrido muito naquele momento, quando eu recordei dele na minha vida adulta, eu não senti dor. Mas existem acontecimentos da nossa vida que, quando nós recordamos dele, que ficou lá escondido, nós não lembramos, aí de repente vem e nós sentimos dor. Isso é muito comum em terapia. Quando a pessoa, recordando os acontecimentos da infância, volta à separação dos pais. E lembram da culpa que sentiram naquele momento. É muito comum crianças se sentirem culpadas quando os pais se separam. Porque elas acreditam que fizeram alguma coisa. E por isso que os pais não estão juntos, ou que elas poderiam ter feito algo para que os pais continuassem juntos. E quando a pessoa lembra disso, chora. Porque ela se recorda da dor que ela sentiu quando aquele acontecimento ocorreu. Então, essa culpa nós trazemos e precisa ser trabalhada. E nós sequer lembrávamos a origem. Acontece. Só que tem coisas que nós lembramos exatamente o que nós fizemos ou o que nós deixamos de fazer. Porque a gente pode errar por omissão. Eu não prestei atenção. Ou senão eu fui egoísta mesmo. E não fiz o que eu poderia ter feito. Ou num momento de desequilíbrio, eu me deixo levar pela raiva, eu me deixo levar pelo... E sou extremamente ou grosseira, eu faço algo que causa sofrimento a outra pessoa. Essa pessoa vai sofrer por minha causa e eu sei exatamente o que eu fiz. Quando eu me dou conta disso e eu me arrependo daquilo que eu fiz, surge a culpa. Só que ela não vem sozinha. A culpa, ela vem junto com outros sentimentos. Nós sentimos tristeza, remorso. E muitas vezes vamos achando que somos pessoas inferiores. Pessoas que não merecem ser felizes. Porque somos pessoas horríveis. Porque fizemos outras sofrerem. E Emmanuel vai nos chamar a atenção que o remorso, quando nós cultivamos, seria como marteladas mentais
em nossas células. Por que marteladas mentais? Porque nós ficamos presos nas nossas condutas. Ficamos presos no passado. Revivemos com riqueza de detalhes o que nós fizemos. E aí, ficamos lembrando, sentimos dor. A dor nos faz voltar e lembrar o que fizemos, sentimos mais dor. E aí nós voltamos e lembramos o que fizemos e sentimos dor e ficamos num círculo vicioso de sofrimento. E não conseguimos sair disso. E hoje em dia a neurociência vem comprovar o que Emmanuel nos chamava a atenção já há muito tempo. Que essa forma de pensar nos adoece. Olha ele falando das marteladas mentais nas nossas células. Nos adoece. Por quê? Normalmente nós ficamos com insônia quando estamos nesse círculo. Lembramos e lembramos e lembramos o que fizemos. Vamos sobrecarregando o nosso organismo, podemos sentir taquicardia, sentir problemas no estômago. Então, nós adoecemos não só emocionalmente, como também podemos adoecer biologicamente. Além disso, como somos seres espirituais, podemos adoecer espiritualmente. Por quê? Porque nosso pensamento é força criadora, é energia. E ele vai atrair espíritos que estão na mesma sintonia do nosso pensamento. Questão 459 de O Livro dos Espíritos. Nós somos muito mais influenciados pelo plano espiritual do que nós imaginamos. Tanto que, às vezes, são eles que nos comandam. Quando nós vibramos tristeza, vibramos essa culpa carregada, nós vamos nos vincular a mentes espirituais que vibram na mesma sintonia. Além disso, podemos atrair espíritos que trazem mágoa de nós de outra existência. E vendo essa nossa fragilidade, porque nós ficamos frágeis, nós não nos sentimos dignos. E eles vão cada vez mais aumentando essa carga negativa que nós temos. Então, vocês concordam que ficar cultivando a culpa na nossa vida não é uma boa coisa? Concordam ou não? Concordam? Então, o que nós podemos fazer? Imagine que você está diante de Jesus. E que ele pode sentir o quanto você se arrepende daquilo que você fez. O quanto que você gostaria de ser perdoado pelo erro que você cometeu. Eu conheço a história de alguém que teve essa oportunidade. O nome dele era Saulo. Ele era um fariseu, doutor da lei de Moisés, muito respeitado,
foi criado desde pequeno para alcançar os mais altos cargos do Sinédrio, que era como se fosse o Supremo Tribunal dos judeus. E ele ouviu falar de uma pessoa chamada Estevão, que estava fazendo curas e convertendo judeus para serem seguidores de um carpinteiro chamado Jesus, que tinha sido crucificado pouco tempo antes. O nome verdadeiro de Estevão era Gesiel. Ele foi levado para ser servo de forma brutal pelos soldados romanos, porque Roma tomava conta de tudo, dominava tudo na época. E o pai dele foi brutalmente assassinado na frente dele. E ele foi levado preso e depois foi levado para trabalhar nos remos dos navios romanos, de onde poucos saíam com vida. Mas Gesiel tinha uma fé grandiosa em Deus. Ele sabia que algo estava guardado para ele. E ele tinha bom ânimo, apesar de toda a adversidade que ele vivia. E ele envolvia os demais remadores. E mudava ali o comportamento, o ânimo deles. E isso chamou a atenção do coordenador dos remadores. E quando um oficial romano ficou doente no navio, ele destacou Gesiel para cuidar desse oficial. E ele cuidou como se fosse alguém da sua família. Ele se dedica a ele dia e noite. E o oficial se cura. Só que Gesiel contrai a doença. Como ele era só um servo, decidiram que iam atirá-lo ao mar. Mas o oficial romano, ele se toma de compaixão por ele e fala: ele salvou a minha vida. Então, na próxima parada, vamos deixá-lo lá à própria sorte. E é assim que acontece. Ele é deixado delirando de febre, só que ele consegue pedir ajuda. E era uma pessoa de bom coração, que leva ele até Jerusalém, até a casa do caminho, onde os apóstolos Pedro e Tiago cuidavam de todos os necessitados. E ele é deixado ali num leito, e em delírio, ele vai recitando os escritos de Isaías. E isso chama a atenção de Pedro. E quando ele se cura, ele fica bom. Ele começa a ajudar ali na casa do caminho. Pedro pergunta para ele: qual é a sua ligação com as escrituras de Isaías? E Gesiel fala: é que desde criança eu aguardo a vinda do Messias. E Pedro olha para ele e fala: mas não sabes que o Messias já veio? Aí ele fala: onde está? Eu quero conhecê-lo. Mataram-no há pouco mais de um ano. Mas Pedro conta a trajetória de Jesus para Gesiel. E ele tem acesso aos escritos de Mateus. Quando ele descobre que o Messias já tinha vindo à Terra, ele diz que o mundo tinha que saber
disso. E ele começa a sua pregação. E a fama dele corre Jerusalém e chega até o fariseu Saulo, que decide ver o que estava acontecendo pessoalmente. Ele vai até a casa do caminho. Olha aquele monte de gente estrupiada, sofrendo, e fica ali. Quando Estevão entra, era uma pessoa simples, humilde, mas as pessoas falavam, é Estevão. É Estevão. Ele adota este nome porque ele não podia seguir como Gesiel. E ele serve Jesus como Estevão. E aí, quando ele entra, as pessoas vão falando, é Estevão, porque eles acreditavam que ele era um desdobramento do amor de Jesus na terra. E ele começa a sua pregação. E Saulo vai prestando atenção em cada palavra e vai comparando com as leis de Moisés. Até o momento que ele acha que as leis de Moisés estavam em perigo. E ele interrompe Estevão. Ele era dono de uma voz potente, de uma presença muito imponente. E ele exige que Estevão desfaça o que ele estava falando, que aquilo era um absurdo. E Estevão, em nenhum momento, ele perde a calma. Ele tenta argumentar com Saulo, fala das escrituras de Isaías, dos profetas falando do Messias, mas Saulo estava irredutível. E ele dizia que ele tinha que desfazer aquilo que ele estava falando, que tudo aquilo era um erro, que era um absurdo. E Estevão disse que não iria discutir com ele, porque Jesus tinha orientado para que eles não entrassem em contendas. E ele ia se retirando, quando uma mulher pede a Estevão que ele cure a filha muda. E na frente de Saulo, Estevão ora a Jesus. E ele cura a menina muda. Saulo ficou horrorizado. Ele saiu dali se sentindo desrespeitado, dizendo que levaria Estevão a julgamento por feitiçaria. Ele era um homem muito poderoso e realmente ele leva Estevão a julgamento por calúnia, por blasfêmia e por feitiçaria. Estevão fica preso por alguns dias. Então, quando ele chega diante do sinédrio, ele está fraco, está esfarrapado. Saulo tinha ódio dele. Ele queria humilhar Estevão de qualquer forma. E ele exige que Estevão renegue Jesus e jure fidelidade a Moisés. E Estevão recorda que, assim como ele, Jesus esteve diante daquele tribunal seminu. Assim como ele, Jesus foi julgado injustamente por aquele tribunal. Jesus era o Messias. Ele era somente um servo de Jesus. Para ele, era uma honra morrer por fidelidade a Jesus. E ele foi condenado. Naquela época, a morte era por pedradas.
quando ele vai sendo atingido e desfalecendo, ele sente a mão suave de Jesus acariciar-lhe os cabelos. Ele reconhece pelas descrições que Pedro havia feito a ele. Quando o corpo de Estevão tomba e ele desprende o espírito, Jesus diz: todo aquele que vem depois de mim deve pegar sua cruz e seguir-me. E Estevão é levado por Jesus, só que Saulo estava cego de ódio. Ele odiava todos aqueles que seguiam aquele carpinteiro. Ele jurou que iria perseguir todos, iria punir todos de forma firme, e ele leva vários à prisão. Até saber que um homem chamado Ananias estava na cidade de Damasco. E ele estava também convertendo muitos judeus para serem seguidores de Jesus. E ele decide ir atrás de Ananias para também puni-lo com toda a sua força. Era uma distância bastante considerável, mais ou menos 250 quilômetros. Ele viajou a cavalo. Quando ele estava perto de Damasco, uma luz, como se fosse uma luz solar, se aproxima dele. Era algo tão intenso que ele cai do cavalo. E essa luz toma o formato de um homem que tinha a túnica formada por pontos luminosos. O olhar era magnético, que trazia tanto amor que iluminava a face, que era ao mesmo tempo terna, mas também triste. E esse homem diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, aturdido, fala: quem é o Senhor? Eu sou Jesus. Saulo estava de joelhos, chorando, porque ele reconhece que Jesus era o Messias. E nesse momento ele lembra que ele matou Estevão, que ele perseguiu seguidores de Jesus, e ele começa a se sentir triste e culpado pelas suas ações. E Jesus fala para ele: não se recalcitres com os aguilhões. Não se paralise. Siga. E nesse instante ele se entrega a Jesus e diz: Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus fala: levanta-te e siga até Damasco, e lá saberás o que fazer. Os servos dele acham que ele ficou louco. Ele ficou cego por causa da intensidade da luz de Jesus. E ele é deixado numa hospedaria. Depois de 3 dias, Ananias, guiado por Jesus, vem, devolve a visão a ele. E é neste momento que nasce o grande apóstolo Paulo. Devemos a ele o fato de estarmos aqui mais de 2000 anos depois, falando a respeito de Jesus. Ele dedica a sua vida para divulgar que Jesus tinha vindo à Terra
para divulgar a boa nova. E ele vai morrer já com idade avançada, executado por soldados romanos e como um espírito redimido, porque Jesus vem buscá-lo, juntamente com Estevão, que foi mentor dele espiritual durante toda a trajetória dele como divulgador do cristianismo. E também estava com ele Abigail. Abigail era a irmã de Estevão e o grande amor de Saulo da juventude. Mas quem quiser saber essa história vai ter que ler Paulo e Estevão, que é um dos livros mais lindos da Lavra da Mediunidade de Chico Xavier, ditado por Emmanuel. O que nós podemos aprender com este grande apóstolo sobre a culpa? Nós falamos lá no começo que quando nós sentimos culpa, carregamos essa culpa que não é algo bom. E vocês concordaram comigo. Só que sentir culpa é necessário. Nós precisamos sentir culpa. Porque se nós não sentimos culpa, nós não conseguimos ver que estamos no caminho errado. Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Franco, nos chama a atenção que a culpa é o primeiro passo para a nossa reforma interior. Se Saulo, naquele momento que estava diante de Jesus, não tivesse se arrependido do que ele fez, não tivesse visto que o que ele fez estava errado, ele iria continuar perseguindo os cristãos. Nem todos aqueles que estiveram diante de Jesus fizeram a sua conversão. Vamos lembrar que há 2000 anos, o próprio Emmanuel vai trazer a existência dele como senador romano, Públio Lentulus, que tem a oportunidade de estar de frente de Jesus, ainda quando ele estava aqui na terra, encarnado. Jesus cura a filha de Públio Lentulus à distância e ele sai de lá tão orgulhoso quanto ele era. Ele só vai se despertar muito tempo depois. Então nós necessitamos sentir culpa para que nós possamos refazer o nosso caminho. Mas qual é o grande problema? O problema é o remorso. O problema é o remorso. Emmanuel vai nos chamar, é o remorso que são as marteladas mentais nas nossas células. Joana de Ângeles fala, o remorso é paralisante, onde nós nos sentimos pessoas inferiores. É o remorso que tem as grades que nos limitam, que tem as algemas que nos prende e que tem as paredes que nos isolam. É o remorso. Se Saulo tivesse ficado preso ao remorso de ter matado Estevão, se martirizando, achando que ele era alguém sem valor, alguém que não merecia ser feliz, alguém que teria que sofrer mesmo, ele não teria se tornado quem ele se tornou.
porque ele passaria o resto da vida dele se autodestruindo, que é o que o remorso faz conosco. Então, como trabalhar e para não cairmos nisso? Primeiro, tentar nos recompor com a pessoa que nós prejudicamos. Mas nem sempre nós vamos conseguir fazer isso. Pode ser que a pessoa ficou tão magoada conosco, tão magoada, que ela não consegue perdoar. Ou pode ser que ela já tenha desencarnado. Eu me recordo que em uma Bienal do Livro, uma moça de aproximadamente uns 30 anos, ela entrou no nosso estande e ela me contou o seguinte, que quando ela era uma jovem adolescente, ela discutiu com o pai. E no calor da discussão, ela falou para o pai assim: eu queria que você morresse. E ela ficou com tanta raiva que ela mal falava com o pai. Só que ele teve um AVC. E ele morreu. Ela me contava em lágrimas que no velório do pai, ela gritava. Ela disse: eu gritei o mais alto que eu pude para que ele me perdoasse. Mas ele já não podia mais me ouvir. Meu pai não podia me ouvir. E eu guardo isso comigo, essa dor no meu coração até hoje. E aí me disseram que o Espiritismo poderia me ajudar. E aí eu disse a ela que realmente o Espiritismo poderia ajudá-la. Porque ele nos ensina que nós não morremos. Nós continuamos a viver, mesmo estando em outra dimensão. Que não sejamos vistos por quem nós deixamos na Terra, mas nós continuamos vivendo. E que eu tinha certeza que o pai dela soube do arrependimento que ela teve. Mesmo que ele não estivesse ali presente espiritualmente, se tivesse adormecido, quando ele acordou, com certeza soube do arrependimento dela. Além disso, pelo que ela estava me contando, ele era um bom pai. E as pessoas que gostam de ser pai e mãe simplesmente amam seus filhos e não levam mágoas em seu coração. Amam. E pronto. Eu não lembro qual livro que eu indiquei a ela. Ela disse que estava melhor. Ela foi embora. Hoje em dia, com o conhecimento da neurociência, eu explicaria para ela que o jovem, quando ela tinha uns 15 anos, quando isso aconteceu, ele não tem o cérebro totalmente desenvolvido. Essa parte aqui, que é o córtex pré-frontal, ele só vai se desenvolver completamente por volta dos 24 ou 25 anos. Que é exatamente o que nos barra nos nossos ímpetos, que nos faz ter bom senso, que nos faz pensar nos desdobramentos das nossas atitudes. Por isso que tudo é tão intenso na adolescência. Exatamente por essa dificuldade de conter impulsos. Que ela olhasse para a jovem que ela foi com compaixão. Porque foi um arroubo de juventude. Não foi algo intencional que ela fez.
A compaixão para conosco também é importante. Porque fazendo um paralelo com isso, nós temos que entender que quando nós saímos do plano espiritual, para nós virmos reencarnar na Terra, nós ainda somos espíritos em construção. Nós não somos espíritos totalmente desenvolvidos. Nós não somos espíritos prontos, perfeitos, que já não erram mais. Nós somos seres em construção, que temos que galgar dia a dia a nossa melhora. Se nós não conseguimos ter essa humildade de nos enxergar como esse ser, nós não conseguimos ter compaixão por nós e não conseguimos nos perdoar. Seja de que culpa que nós trazemos, seja ela de outra existência, seja do que fizemos nessa, do que vivemos na infância e não lembramos, temos que lembrar isso. Nós não somos seres prontos, construídos. Eu perguntei para aquela jovem se a mãe dela estava viva. E ela disse que sim. Eu falei, uma das formas de você ir diluindo esse sentimento que você traz é dedicando à sua mãe todo o amor que você gostaria de dedicar ao seu pai. Não só a ele, mas às pessoas que estão à sua volta. Então, como nós podemos nos recompor de uma culpa que a pessoa não conseguiu nos perdoar, ou que a pessoa que nós magoamos ou pensamos que magoamos já não está mais entre nós? Primeiro, enxergando que nós não somos perfeitos. E que nós vamos errar, sim. E como eu posso fazer para me recompor? Está no Evangelho segundo o Espiritismo, através da caridade. É o nosso único caminho. Porque conforme nós vamos tratando da dor do próximo, nós vamos curando as nossas feridas internas. Eu vou cuidando da dor. E isso é remédio para a minha dor. A caridade é o que vai nos transformando. Mas é importante também saber que não é porque nós decidimos ser caridosos, decidimos nos transformar, que a gente não vai errar nunca mais. Que a partir dali a gente não erra mais. Paulo de Tarso escreve na carta aos Romanos, ele já, o mesmo homem que falou, já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim, tamanha a conversão dele, ele escreve, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu ainda faço. Lembrando que não foi porque ele se converteu que ele não errava mais. E isso é muito importante nós entendermos, porque senão a cada tropeço vem aquele sentimento, olha, eu não presto mesmo. Eu sou uma pessoa horrível mesmo. Eu não mereço ser feliz. Nós merecemos, sim. Merecemos. E Jesus sabe disso. Porque Saulo não se converteu só porque ele encontrou Jesus. Muitos podem pensar, mas ele encontrou Jesus. Aí ele se converte num grande divulgador. Ele foi preparado no mundo espiritual. Ele foi
milimetricamente preparado para ser quem ele se tornou. E ele errou gravemente. Quem nos explica isso é Divaldo Franco. Porque ele nasceu em Tarso. Tarso era uma cidade que tinha forte influência grega. E por isso ele falava grego de nascença. As cartas de Paulo foram todas escritas em grego. Inclusive, Haroldo Dutra faz a tradução diretamente do grego, porque ele fala que elas sofreram adulterações conforme elas foram sendo traduzidas, e faz a interpretação dessas cartas de forma linda no livro Cartas de Paulo. E ele então falava o grego. Como essa cidade tinha um outro patamar diante de Roma, Roma concedia a cidadania romana para quem nascesse em Tarso. Então ele era cidadão romano. Isso fazia toda a diferença. Por ser um cidadão romano, além de falar o latim, 2 idiomas, ele tinha direito a andar livremente pelos territórios onde ele foi pregar depois o cristianismo. Além disso, ele tinha direito a um julgamento justo. Ele não podia ser, como foi o pai de Gesiel, separado no meio da rua, o soldado no encacara dele ser assassinado e ser levado como servo, como foi Gesiel. Não, ele era um cidadão de Roma. E isso fazia toda a diferença. Além disso, ele era descendente de judeus. Os judeus, naquela época, falavam o aramaico no dia a dia, 3 idiomas. E ele era um doutor da lei. Dentro do templo de Moisés, eles falavam o hebraico. Ele falava 4 idiomas. Então, ele podia pregar na língua nativa de cada povo onde ele foi falar de Jesus. Ele foi preparado no mundo espiritual. E ele errou. Só que ele conserta o caminho dele. Nós também podemos ter errado. Jesus nunca exigiu de nós perfeição. Jesus nunca exigiu de nós que nós ficássemos nos martirizando pelos nossos erros. Nós podemos ver isso claramente na parábola do filho pródigo, que vem de prodigalidade porque ele gasta tudo o que ele recebe do pai. Ele é um gastão. Ele recebe a fortuna, vai gastar tudo, fica triste na miséria, sofrendo, até o momento que ele desperta e lembra do pai, que Jesus compara a Deus. Quando ele lembra do pai, diante do sofrimento que ele vive, ele decide voltar. E o pai não repreende aquele filho. O pai faz uma festa. Ele faz uma festa porque o filho que estava perdido retorna. Então, Jesus nunca repreendeu ninguém. Porque ele não está preocupado com quem nós fomos. Jesus está preocupado com quem nós podemos vir a ser. Ele nunca esteve lá nas alturas. Jesus veio estar conosco. Ele poderia ter vindo cercado de anjos para ser seus seguidores.
espíritos tão perfeitos quanto ele. Mas ele veio nos mostrar que nós somos a obra dele. Ele quer construir algo em nós. Ele sempre quis ser nosso amigo, como lindamente José Carlos de Luca traz nos seus livros que falam a respeito de Jesus. Jesus sempre quis ser nosso amigo. Ele escolheu pessoas simples, que erravam, e construiu em cada um deles um novo ser, uma nova pessoa. Vamos lembrar de Pedro. Pedro era um pescador. Está no Evangelho que ele era um homem de temperamento muito forte, intempestivo, ao ponto de negar Jesus 3 vezes quando Jesus foi preso. Só que quando ele se converte a algo tão intenso, que ele vai fundar a Casa do Caminho, que socorre Gesiel e tantos outros necessitados. E está escrito em Atos dos Apóstolos, que é onde também nós encontramos a conversão do apóstolo Paulo, que a sombra de Pedro curava. Tamanha conversão que esse apóstolo faz. Nós somos a obra de Jesus. E ele nos disse que onde 2 ou mais estivessem reunidos em nome dele, lá ele estaria. Jesus está conosco. Jesus nos manda missionários, como Chico Xavier, que trouxe essas obras lindas, e que nos diz que ninguém pode voltar atrás para fazer um novo começo, mas todos nós podemos começar agora para fazermos um novo fim. Jesus está conosco, ainda mais nesse período em que nos preparamos para comemorar o nascimento dele. Sinta Jesus. Jesus sabe quem nós somos. Jesus sabe o que nós trazemos em nossos corações. E assim como ele disse a Estevão e a Saulo, ele também gostaria de nos dizer: põe-te de pé. Põe-te de pé. A cada reencarnação que recebemos de Deus, é uma oportunidade de nos colocarmos em pé, de refazermos o nosso caminho. Não importa o que fizemos, não importa se vamos tropeçar. Cada dia que Deus nos concede é a forma que temos de nos refazer, de seguir em frente. Levanta e anda. Levanta e toma a tua cruz e me segue. É o convite que Jesus tem para todos nós. Não é só para Estevão, não é para Saulo, não é para Pedro, é para nós. Cada um de nós. Levanta. Tome a sua cruz e me segue. Muito obrigada pela atenção de vocês.